Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que a senhora e o senhor já sabem, é um programa de utilidade pública aqui da TVE e que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós começamos o Consumidor em Pauta logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar, que hoje teve o Érico Moura e a banda, que é, né, tocando aqui para a gente. Foi muito bom, a gente fica então sempre no ar depois do Radar. Até rimou, né? No ar depois do Radar. Terminou o Radar, a gente entra para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e o direito previdenciário. E fica com vocês até por volta de 19 horas também, 7 horas da noite, por aí. Os assuntos são esses que eu falei para vocês. Consumidor, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem perguntar sobre qualquer um desses assuntos. Podem mandar perguntas através do telefone, que é o 3230 1530, ou então vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Perguntem, de preferência, sobre o assunto do dia, ou então sobre o assunto que vocês quiserem. Nós vamos responder no dia em que estiver no ar o tema que vocês perguntarem. Tá bom, então? Hoje nós vamos falar sobre direito do direito do trabalho. E eu já vou anunciar para vocês os meus convidados, mas antes eu quero oferecer esse programa a todos os brasileiros que estarão a partir das 9h30 da noite, uns tomando uma cervejinha, outros tomando um vinho, outros tomando um chimarrão, sei lá, curtindo Brasil e Venezuela pela Copa América, tá bom? Então, um bom futebol para todos nós. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para falar sobre direito do trabalho, Dr. Paulo Dias. Boa noite, Dr. Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Dr. Diego, pessoal de casa. Tudo certinho? Tudo certinho, Machado, que graças a Deus. Boa. Dr. Paulo já disse, tem aqui o prazer de receber também mais uma vez o Dr. Diego Paim. Boa noite, Dr. Diego, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo ótimo. Boa noite ao pessoal de casa também. Fazia tempo que eu não reunia a dupla aqui, né? Verdade, bastante trabalho, Machado. Às vezes nós temos que negociar a nossa agenda para poder dar coisa conta. Boa, então, vocês, o Dr. Paulo e o Dr. Diego têm tanto trabalho no escritório que eles estão dividindo, tá? Então, isso aí é coisa boa, né? Aliás, o trabalho é uma coisa maravilhosa. O trabalho faz com que o dia passe correndo para a gente. Né? É verdade. Tá? O dia, os meses. Que coisa. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui que chegou por telefone, eu vou fazer para o senhor logo de cara, para a gente começar o programa de uma vez, numa boa. E a pergunta vem aqui de Porto Alegre mesmo, é da Lomba do Pinheiro. É o senhor Paulo, que não é o senhor. Meu é um xarai. outro Paulo. Tá? Ele teve um acidente de trabalho e entrou na justiça contra o condomínio. Ele assinou uma procuração para o advogado que fez um acordo trabalhista sem consultá-lo. Já fez reclamação na OAB e quer reverter a procuração e, se der, o acordo. Ele quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Paulo, boa noite. Infelizmente, quando o trabalhador ele dá uma procuração para o seu advogado, felizmente ou infelizmente, né? No seu caso, infelizmente, o senhor dá poderes para que o advogado lhe represente em todos os momentos do processo que o senhor está pleiteando. Infelizmente, a questão do acidente de trabalho, ele pode ter outros desdobramentos, dependendo do nexo de causalidade, o senhor pode ter direito os valores da ação, eles podem ser vultosos, né? Então, poderia ser que o senhor tivesse um acordo melhor em relação a atender o seu interesse. Porém, como o senhor deu a procuração para o seu advogado, ele pode lhe representar e firmar um acordo. Isso consta nos contratos trabalhistas. Mesmo que ele não tenha consultado a parte? Na verdade, o advogado não precisaria consultar. Não precisaria. Ele tem a procuração, mas deveria. Tá. Então, assim, o que nós recomendamos sempre nas relações entre o advogado e o cliente? Que os acordos eles sejam feitos mediante o consentimento do cliente. Claro. Porque o que o advogado quer? A satisfação do seu cliente. Não tem nada melhor do que terminar um processo trabalhista, tu conversar diretamente com o teu cliente e perguntar, tu ficaste satisfeito? E o cliente dizer para ti, muito,
Não tem coisa preço, boa. porque aí tu não tem apenas essa causa trabalhista, seja de que área for, tu tem um cliente que vai confiar no teu trabalho. Claro. Tu vai ter um cliente cativo para a vida inteira. Então tá, mas ele não pode fazer nada, então ele tem que esperar. Não, ele já denunciou na OAB. Ele pode tentar, né? Pode tentar, claro. Então tem que ver exatamente os termos, os limites desse contrato que ele firmou com o advogado dele, mas normalmente nos contratos existe a previsão de que o advogado pode firmar acordos. Tá certo. E mesmo em firmar acordo, é fundamental o advogado explicar os limites do acordo e a extensão do que ele está decidindo. Não só para que ele fique feliz, mas para que ele entenda a decisão de forma conjunta. Né? Pois é, então tá, São Paulo. Então é isso aí, o senhor já encaminhou para a OAB, agora faça isso aí que o doutor Paulo diz. O senhor tem que tomar as providências que achar que deve tomar, né? Mas vai adiantar pouco, talvez, né? Eu acredito que sim. Doutor Diego Paim, vamos lá. Pois não. A dona Cléris mora aqui em Esteio. Tem uma ação trabalhista e em 8 de junho de 2018 foi dado trânsito em julgado. Mas até agora não recebi nenhum retorno em relação ao pagamento da ação. Depois do trânsito em julgado, a ação não deveria ser paga? Muito bem. Cléris, na verdade, depende muito, tá? Para começar a te explicar, eu vou falar o que é o trânsito em julgado. Quando o processo ele transita em julgado, é aquele momento em que não cabem mais recursos. Ou seja, quando o processo está passado em julgado, quer dizer que o que foi julgado não mais se modifica, certo? Ou seja, o mérito da tua ação, o direito que tu tens, não mais se modifica. Porém, após o trânsito em julgado, ainda tem toda a fase de execução do processo. Inicia-se com a fase de liquidação dos valores, para transformar o teu direito trabalhista em valores, né, em pecúnia, para ver exatamente qual o valor exato que a empresa te deve. E aí, na fase de cálculos, as partes são intimadas para debater índice de correção monetária, por exemplo, para debater se está certo o cálculo ou não. E após ser definido 100% o cálculo, o juiz homologa aquele cálculo. Olha, o cálculo é esse, até com centavos ali. Aí a empresa é intimada a fazer o pagamento. E na fase de execução também existem alguns recursos, Machado. É mais limitado, né? São mais limitados os recursos nesta fase, mas ainda existem recursos possíveis. Então, depois do trânsito julgado, ainda tem toda a fase de liquidação de sentença. E a empresa não pagando espontaneamente, inicia-se o que a gente chama de execução forçada. Aí o juiz do trabalho ele vai buscar meios para garantir o pagamento. Ele vai forçar a empresa a pagar. Aí tem diversos convênios que ele utiliza, né? O Bacenjude para tentar algum dinheiro na conta, Infojude, Renajude, tem vários convênios possíveis para cobrar forçadamente aquela empresa. Então, Cléris, conversa com o teu advogado, essa é a minha dica para ti, para verificar o que falta agora para tu receberes efetivamente o pagamento do teu processo. A dúvida, muitas vezes, nessa situação, é que a sentença ela vem com um valor expresso, que é um valor provisório, né, doutor Diego? Exatamente. Ou seja, o juiz, o julgador, no momento em que ele dá a sentença, ele atribui um valor provisório estimado. Porém, vamos supor, Cléris, na tua ação, tu ganhaste 1 hora extra por dia, ganhou adicional por tempo de serviço de um período X, enfim, tu ganha algumas coisas. Vai ser necessário que o perito do teu processo, ou o perito judicial, ou o perito da empresa, atribuam valores, segundo métricas contábeis, para transformar esse direito em valores, de acordo com a tua realidade e o teu processo. Só que, às vezes, as partes demoram um pouco para se entender. O advogado do autor, ele entende que os valores são X. A empresa entende que o valor devido é Y. E, muitas vezes, o juiz tem que através de um perito da sua confiança, atribuir um valor que seja do entendimento do perito do juízo, e o juiz vai homologar, vai aceitar um dos valores. Então, às vezes, a briga ela se estende um pouquinho mais. E pecúnia, que o doutor Diego falou aqui, pecúnia é dinheiro, né? Eu falei pecúnia e ainda fiz assim, ó. Pois é. Pecúnia, então, para quem não... para quem fica pensando, o que será pecúnia? Pecúnia é dinheiro, grana, bufunfo, essas coisas assim, mais no popular, né? Eu trabalhei uma vez junto com um perito da Justiça do Trabalho e fazia lá a parte
finalização para ele no computador. Mas é impressionante, aqueles cálculos de horas extras. É um cálculo muito complexo. Tacógrafo e não sei o quê, quando tinha motorista de baixa, era uma coisa complicada. Mas muito dinheiro envolvido no meio aí. Doutor Paulo, vamos lá para as perguntas. Eu estou falando aqui e o tempo vai passando. A pergunta agora é da dona Maria Rosane. Ela diz o seguinte: meu marido trabalha de caseiro em um sítio e mora no local. Agora ele está recebendo auxílio-doença faz 6 meses. Colocou prótese no joelho. Provavelmente a perícia médica irá renovar o benefício. E a dona Maria Rosane quer saber o seguinte: se o marido dela tem que deixar a moradia durante esse período. Dona Maria, é complexa a situação de vocês. São 2 situações diferentes. Primeira, o seu marido ele está com um contrato de trabalho suspenso. Por conta do auxílio-doença e de todo o problema de saúde dele, momentaneamente ele recebe benefício previdenciário. Então o contrato de trabalho dele está suspenso. A empresa não tem a obrigação de pagá-lo, pagar o seu esposo, e também o seu esposo não tem a obrigação de fazer a contraprestação, não tem a obrigação de trabalhar no local. Só que, infelizmente, a função de caseiro, ela envolve cuidar da casa. E caso o empregador entenda que vocês tenham que sair do imóvel, eu acredito que sim, existe essa possibilidade, que é uma ação ajuizada na Justiça do Trabalho. Lógico que tem que haver um prazo razoável, que a jurisprudência traz em torno de 30 dias, que eles buscam a jurisprudência do direito imobiliário. Né? Tá certo. Mas nada como conversar com seu patrão, né? Para tentar chegar num acordo de forma razoável. É o que eu digo sempre, né? São Gabriel, a gente tem essa mania, uma boa conversa, ninguém está livre, né? De repente, uma boa conversa chega a um acordo e resolve tudo. Esse não é um bom caseiro, que está ali há anos também, né? Exatamente. Pode resolver toda a situação conversando bem. Doutor Diego, o José Luiz mora na cidade de São Leopoldo. Ele foi demitido dia 28 de dezembro de 2018. E a empresa enrolou o José Luiz até o dia 14 de janeiro de 2019 para pedir a carteira do trabalho, que ele entregou dia 15 de janeiro. O empregador falou que daria baixa na carteira somente dia 20 de fevereiro, pois é um direito dele. Fui contratado dia 20 de novembro de 2018 e demitido no dia 20 de dezembro. Sendo que o contrato de experiência iria até o dia 20 de fevereiro de 19. Imagino que ele estivesse querendo enrolar até o dia 20 para não pagar a quebra do contrato. Será que é isso, doutor Diego? Luiz, é possível que seja, tá? Não sei exatamente o que está se passando. É José Luiz o nome do... José Luiz. José Luiz. Não sei exatamente o que está se passando na cabeça do teu empregador, tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar, foi formalizado um contrato de trabalho por prazo determinado, como é o caso do contrato de trabalho de experiência? Primeira coisa que a gente tem que analisar. Se foi formalizado um contrato, o teu patrão, ele tem 2 caminhos a seguir, no meu ponto de vista, tá? Primeiro, de repente ele não está com o dinheiro agora para pagar a tua rescisão, está aguardando completar os 90 dias do contrato de experiência. Ele até pode fazer isso desde que ele pague os seus salários nesses meses em que você está parado, não está mais trabalhando. O que, na verdade, eu até acho difícil de acontecer, mas estaria dentro da lei. Se lá no final do prazo determinado ele fizer a tua rescisão e te pagar os salários desse período parado, ok. Mas tem que ver se isso vai acontecer. A outra opção, que eu entendo mais viável nesse caso, que ele incorreu em erro, na verdade, teu patrão agiu errado, era ter te dado um aviso prévio de que estaria terminando a relação de emprego e sendo uma relação por prazo determinado, ele teria que pagar o que tu chamaste de multa por quebra do contrato. Né? Essa multa é equivalente à metade do período faltante para terminar o contrato. Então, faltaria mais ou menos uns 2 meses ali, pelo que eu calculei das tuas datas. Então, ele teria que te indenizar ainda mais 1 mês de salário, além das verbas rescisórias decorrentes de uma relação a título de experiência, que são elas saldo de salário, 13º salário proporcional, nesse caso equivalente a 3 meses, né? 3 dozeavos,
férias proporcionais com adicional de 1/3, referente também a 3/12, 3 meses, e liberação do FGTS referente também a esses 3 meses do contrato de experiência. Então, voltamos a falar, conversa de novo com o teu empregador, porque alguma desses caminhos ele vai ter que tomar. E ele não cumprindo o prazo para pagamento, Machado, da rescisão do seu José Luiz, ainda incide a multa prevista no artigo 477 da CLT, parágrafo 8º, que é de 1 salário do empregado revertido para ele. Então, ele tem que atentar também para esses prazos. Tá certo. Eu quero dar um recado para a dona Maria, lá de Novo Hamburgo, ela nos mandou uma pergunta agora, pergunta dela sobre direito previdenciário. Então, vai ser respondido na sexta-feira, tá bom, dona Maria? Enquanto isso, a senhora fique aí nos assistindo, que vale a pena. Mas a sua pergunta será respondida na sexta-feira, tá bem? Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui do João Paulo. Hoje os Paulos estão no Xará se cercando. reuniram. Pois é. O João Paulo mora em Gravataí. Ele foi despedido do emprego na segunda quinzena de maio. Gostaria de saber quanto tempo a empresa tem para me pagar os direitos trabalhistas. Fiquei lá na empresa durante 3 anos e meio. João Paulo, a empresa tem até 10 dias para pagar toda a tua rescisão. Se isso não acontecer, a empresa está suscetível a tomar uma multa, que é referente a 1 salário teu, de multa pelo descumprimento desse período. Por que da multa? Porque o trabalhador desempregado, ele precisa o salário é comida, é subsistência. Então, a empresa tem que pagar essa multa caso ultrapasse os 10 dias. Lógico, né, Machado? Às vezes a empresa ela não paga espontaneamente essa multa. Não pagando espontaneamente, uma ação trabalhista visa restituir os direitos do trabalhador. Doutor Diego, o senhor Maurício, ele mora aqui em Porto Alegre. Trabalha numa empresa desde 10 de fevereiro de 2015 e agora quer pedir demissão. Gostaria de ser informado, diz o senhor Maurício, se devo se devo encaminhar meu pedido com data de 10 de junho ou devo esperar até o final do mês de junho para receber o mês inteiro. Maurício, na verdade, tanto faz, tá? Tu podes, a qualquer momento, independente do dia do mês, comunicar o teu empregador que tu estás decidindo rescindir o contrato, que é o pedido de demissão. O que tu tens que atentar é o seguinte, lá na CLT, no artigo 487, é previsto que a parte que, sem justo motivo, decidir rescindir o contrato de trabalho, ela tem a obrigação de comunicar a outra parte com uma antecedência mínima de 30 dias. Então, qual é o caminho a seguir? Tu chega até o teu empregador e comunica, olha, a partir de hoje eu quero rescindir o contrato. Então, tu vais ter que trabalhar por mais 30 dias, independentemente do dia do mês, se é o dia 10, dia 20, dia 30, certo? Tu não pagando, tu não querendo cumprir mais 30 dias de trabalho, aí a empresa tem o direito de que tu indenize ela por esses 30 dias. Então, ela vai acabar descontando da tua rescisão o período do aviso prévio, certo? Doutor, essa que foi a doutor Diego já fez, então vou deixar o doutor Diego dar uma descansada e vou perguntar para o doutor Paulo, tá bom? Doutor Paulo, a dona Vera Lúcia mora na cidade de Esteio, bem aqui pertinho. Ela pergunta se doméstica tem direito ao PIS. Trabalho na mesma casa faz 4 anos e ela tem ou não tem direito ao PIS? Vera, infelizmente não. O empregado doméstico ele não tem direito porque ele exerce atividade remunerada para empregador de pessoa física. Para ter direito a PIS, tem que exercer a atividade remunerada para pessoa jurídica. Então, infelizmente, não tens direito a PIS. Doutor Diego, o Fernando mora aqui em Porto Alegre. Então, vamos lá para a pergunta do Fernando. Eu fico lendo aqui pelo seguinte, porque tem muitas perguntas que chegam antecipadamente e a gente passa para os advogados. Então, tem essas perguntas que tem. Agora, tem perguntas que chegam na hora aqui. Aí é que a gente fica testando se o advogado é bom mesmo, né? Mas como eu só trago advogado de primeira aqui, eles sempre sabem responder. Doutor Diego, o Fernando mora aqui em Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, com a nova lei
não pago mais a contribuição sindical. Agora fui despedido do emprego e eu gostaria de saber se a homologação, mesmo assim, deve ser feita no sindicato, já que fui até lá e eles me informaram que para fazer a homologação tem que pagar a taxa anual. Ele quer saber se isso está na lei. Pois bem, Fernando, o que acontece? Na verdade, essa questão do sindicato exigir uma taxa anual não está na lei, tá? Mas o que acontece? Após a reforma trabalhista, lá no final de 2017, retirou-se a obrigatoriedade de os empregados contribuírem com o sindicato, pagar a chamada contribuição sindical. Só que isso terminou com vários sindicatos, porque a contribuição sindical, ela custeia toda a atividade, toda a vida do sindicato. E o sindicato, ele existe para proteger os direitos dos trabalhadores, para negociar com os outros sindicatos, para negociar com as empresas vários direitos dos trabalhadores. Então, o que eles acabaram fazendo? Alguns sindicatos estão cobrando para fazer a homologação, tá? O que eu entendo que é o correto? Se existe uma previsão na norma coletiva para que as homologações sejam feitas no sindicato e ali estiver previsto que há necessidade de um pagamento, aí ok, certo? Mas o que eu vejo, fora isso, se não tiver previsão, aí eu entendo que a cobrança é indevida, tá? O que eu tenho visto bastante ocorrer na própria norma coletiva de alguma categoria, os sindicatos entre si, o sindicato dos empregados e o sindicato patronal, eles combinam na norma coletiva que vai ser obrigatória a contribuição sindical para aquela categoria em específico, certo? E aí eles preveem que há obrigatoriedade de homologação no sindicato para aquela categoria. Então, nessas hipóteses de haver previsão contratual e o empregado não tendo mais como fazer a homologação fora, aí o sindicato não pode cobrar. Existe a obrigatoriedade de fazer a homologação, mas então a gente tem que analisar a norma coletiva da tua categoria para ver se tem a obrigatoriedade de homologação e se tem a previsão de pagamento da contribuição sindical. Mas o sindicato cobrar sem haver a previsão, acho que é errado. Eu acho que é isso aí que ele não quer pagar também. Está em dúvida se paga ou não. O empregado ele tem que levar em consideração se é vantagem ou não contribuir para o sindicato, levando em conta tudo que eu falei anteriormente, né? Doutor Paulo, o senhor Hélio, também da cidade de Esteio, ele diz o seguinte, ele é presidente da igreja, ele não diz qual é a igreja, e quer saber se precisa assinar PJ de uma pessoa que faz limpeza uma vez por semana lá na igreja. Hélio, né? Seu Hélio não tem necessidade. Caso o senhor queira dar um recibo e tal, não há problema. Talvez a sua dúvida esteja no risco da pessoa ter uma relação de emprego, né? Os requisitos da relação de emprego, eles são estabelecidos no artigo 3º da CLT. Então tem que haver subordinação, tem que haver onerosidade, que é o pagamento, mas tem que haver também habitualidade. E essa pessoa que realiza a limpeza, ela teria que ter no mínimo 3 limpezas por semana para ser considerado pela jurisprudência habitualidade. PJ é pessoa jurídica. Isso, mas não, isso para, no caso, se escapar de ter que assinar a carteira. Porque a pessoa viraria uma prestadora de serviço, ela teria uma empresa individual. Mas não tem necessidade nesse caso. É uma vez por semana só? Não tem necessidade. Doutor Diego, vou lhe fazer uma pergunta aqui e o senhor dá uma resposta assim rápida como o guerreiro na área do Inter ali na hora, tá? 2 minutos nós temos para a resposta. Diego... Poder de síntese. Doutor Diego Gervásio, aqui de Porto Alegre, ele foi despedido no final do mês de maio de 2019 e até hoje, dia 15 de junho, que foi quando ele mandou a pergunta, a empresa não pagou minhas verbas rescisórias. Estão certos ou terão que pagar com multa? Gervásio, a empresa está errada, já passaram os 10 dias que a empresa tem para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Então, além de pagar a rescisão, eles vão ter que pagar sim a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que equivale a 1 salário do empregado e deve ser convertida para ti. Então, sim, tu tem direito a receber também essa multa por atraso. São 10 dias corridos, né, Machado? A partir do término da relação de emprego, então, pelas datas que o Gervásio passou, já se exauriu esse prazo de 10 dias. Provoquei o doutor Paulo, falando no Guerreiro, do doutor Diego, falando no Guerreiro, mas é rápido como o Everton também. Ele é uma disputa... Ele fica, 2 atacantes de seleção, né, Machado? Ele fica contente,
Doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim, muito obrigado pela presença de Obrigado. vocês aqui. Voltem sempre, né? E Prazer é nosso, Machado. eu gosto muito de ver a dupla reunida aqui, tá? Nós começamos assim, obrigado, então Machado, é bom quando a gente verdade. se encontra novamente. Lembrando a todos vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. 18h30 eu vou conversar sobre direito do consumidor com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.